Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, Jesus traz um dos mais importantes ensinos a respeito do reino dos céus. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Olá, seja bem-vindo ao canal A Imagem de Deus. Meu nome é Marlos Cael, sou filho de Deus, nascido de novo, e Deus me deu a graça e o chamado para pregar o Evangelho, a palavra da verdade. Esse é um dos textos e é um dos ensinos mais importantes a respeito do reino de Deus. Quando você vê Jesus falando em verdade, quando você vê Jesus repetindo isso, significa que ele está colocando em negrito, significa que ele está colocando um ponto de exclamação, significa que ele está dizendo: olha, o que eu estou te falando é realmente muito importante. Você realmente precisa prestar atenção e entender o que eu estou te falando, porque o que eu estou te falando ocupa uma grande importância para a sua vida. E Jesus está ensinando aqui um mestre da lei a respeito do novo nascimento. Queridos, existem dois tipos de nascimento que um homem deve passar. O primeiro nascimento, você depende do seu pai natural e da sua mãe natural. Então, um homem e uma mulher, eles se ajuntam em matrimônio ou não, têm relações sexuais e nasce uma criança. Essa criança nasce de forma natural. Esta criança nasce da carne e do sangue. Essa criança ela é descendente de seres humanos. Se nós pegarmos então a genealogia de todos os homens que nasceram na terra até hoje, nós vamos terminar aonde? Em Adão e Eva. Por isso que Jesus falou aqui: o que é nascido da carne é carne. Aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino dos céus, por uma razão muito simples. Deus criou Adão, criou Eva. Antes deles terem o seu primeiro filho, Adão e Eva, ambos pecaram. Ambos se separaram de Deus. Ambos foram destituídos da glória, da presença de Deus sobre as suas vidas. Foi depois da queda que eles passaram a ter filhos. E Gênesis fala que eles tiveram filhos segundo a sua imagem, não mais a imagem inicial de Deus. Deus, quando criou Adão, o fez à sua imagem. Após a queda, Adão perdeu a imagem de Deus. Adão perdeu a glória de Deus. Adão perdeu a presença de Deus na sua vida. Ele adquiriu a imagem de um homem caído, de um homem pecador, de um homem mortal, de um homem fracassado. E desta imagem é que Adão começou a ter filhos. Tanto que ele teve Caim, depois ele teve Abel, e se você olhar a história, Caim matou Abel.
Ou seja, não há mais imagem de Deus, a imagem de um homem caído, a imagem de um homem pecador. O seu filho matou o outro irmão. Por isso que Jesus falou, esse tipo de descendência não herda o reino de Deus, não vê o reino de Deus, não entra no reino de Deus. O homem natural, o homem carnal, o homem comum não consegue ver o reino, não consegue entrar no reino, porque o reino de Deus é espiritual. Deus é um espírito e não é carne. A carne do homem é o corpo do pecado, é onde o pecado habita e onde o pecado se manifesta. Deus não habita com pecadores, Deus não se relaciona com pecadores, Deus não tem comunhão alguma com pecadores. Então os pecadores que estão na carne apenas não podem ver o reino de Deus, não entendem o reino de Deus, não conhecem o reino de Deus, não têm acesso a Deus. Por isso que Jesus falou, você precisa passar por um novo nascimento. Você precisa passar por uma nova experiência de nascimento, que não tem mais nada a ver com a carne, não tem mais nada a ver com o sangue, tem a ver com o próprio Deus em pessoa. Você precisa nascer da água e do Espírito Santo. A água, o apóstolo Paulo fala em Efésios, que é um símbolo da palavra de Deus. Nós recebemos a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. É a palavra, o verbo que se fez carne. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É a terceira pessoa, é o Deus Espírito Santo. Então, todo homem que nasce da carne, todo homem que nasce do sangue, precisa ter um encontro com Jesus Cristo e precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Precisa ser regenerado pelo poder de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Precisa passar por essa experiência do novo nascimento, onde o velho homem é retirado da sua vida e onde Deus recria, regenera, faz nascer um novo homem, não mais da carne, não mais do sangue, mas do seu poder, da sua palavra e do seu Espírito. Como que eu posso passar por essa experiência? Você precisa ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e crer nela. Você precisa receber o Verbo, receber a água, receber Jesus Cristo no seu coração. Você precisa deixar que a água da vida te lave, te regenere, te limpe e te transforme. Você precisa que a água da vida lave os teus olhos para que você veja. Você precisa que a água da vida, que é Jesus Cristo, lave o teu coração, para que o teu coração saia das trevas e você comece a enxergar a luz. Você precisa que a água da vida renove a sua mente, renove o seu entendimento, renove os seus pensamentos, renove a sua visão de mundo. Quando você nasce de novo, quando você passa por essa experiência, tudo se faz novo na sua vida. Tudo é modificado. Tudo é transformado. Lembra do nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para Maria? Maria se encontra grávida, mas ela era virgem. Ela não tinha relacionamento com homem algum. E ela ficou temerosa, porque o que as pessoas ali iam dizer, ela estava noiva de José, ela não tinha tido nenhuma relação com José ainda. Mas o anjo fala para ela, Maria, não tenha medo. O que está gerado em você é do Espírito Santo. Quem gerou o homem, Jesus Cristo, no ventre de Maria, foi o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que precisa fazer você nascer de novo. É o mesmo Espírito Santo que precisa fazer você ser regenerado, recriado. Assim como ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele precisa gerar você novamente. Ele faz isso através do Evangelho de Jesus Cristo, através da palavra de Jesus Cristo,
no momento que você ouve que Jesus Cristo veio por você a este mundo, veio em carne a este mundo, foi naquela cruz para morrer por causa dos teus pecados, que estão na sua carne, que estão no seu sangue. Essa carne e esse sangue repleto de pecados que não podem ver e não podem entrar no reino de Deus. Se você receber o sacrifício de Jesus Cristo em teu lugar, se o sangue dele, se a morte dele pagarem os teus pecados, o Espírito Santo virá sobre você e te dará uma nova vida e te regenerará. E aí você será um novo homem, criado à imagem e à semelhança, não mais de Adão, o homem caído, mas à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, um homem santo, um homem poderoso, Filho de Deus, a imagem de Deus que nunca pecou, que nunca fracassou e que está vivo para todo sempre. O novo nascimento tira você da morte e coloca você na vida. O novo nascimento tira você do pecado e coloca você na justiça, no estado perfeito diante de Deus. O novo nascimento tira você do medo e te coloca na confiança. O novo nascimento tira você do inferno, da condenação e te coloca na vida eterna, te coloca nos céus. O novo nascimento tira você de filho de homem, filho de Adão e te transforma em um filho de Deus. O novo nascimento tira você da solidão, da orfandade e te dá um pai que se chama Deus e te dá um amigo, um consolador que se chama Deus Espírito Santo habitando em você. O novo nascimento tira você da destruição, da falência, do fracasso de Adão, da primeira criação e coloca você na vitória, na paz, na alegria do Filho de Deus Jesus Cristo para todo sempre. Quando você nasce de novo, você começa a ver o reino de Deus. E você começa a entrar no reino de Deus. Os teus olhos verão diferente, a sua mente verá coisas diferentes, o seu espírito conhecerá coisas indescritíveis, maravilhosas e poderosas. O próprio Deus, como Pai, se revela a você. O próprio Deus começa a governar a sua vida e dirigir a sua vida. Você entra em um lugar desconhecido por aqueles que estão na carne e no sangue. Você precisa nascer de novo. Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você tenha acesso a esse novo nascimento. Se você quiser encontrar Deus Pai, Deus como Pai, você precisa vir até Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Ele. Você precisa se arrepender do seu pecado, da carne, do sangue, do seu orgulho. Você precisa pedir para Ele te dar o novo nascimento. Jesus falou assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos estar postando cada vez mais mensagens assim que possível. E por favor, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação delas. Alguém que precisa passar pela experiência do novo nascimento para poder ver e entrar no reino dos céus. Até mais.